Deus está restaurando o ministério profético e o ministério de mestres, ou o ministério de doutores. O ministério profético tem a função de receber a inspiração de Deus para profetizar a vontade de Deus aqui nessa terra. Só que as profecias proferidas pelos profetas do Senhor na nova aliança precisam estar de acordo com a palavra de Deus. Da mesma maneira e na mesma intensidade, Deus está restaurando o ministério de mestres. E o que seria o ministério de mestres? O ministério de mestre é aquele responsável para olhar para as profecias da palavra de Deus, para olhar para as profecias daqueles que são profetas e discernir mediante as sagradas escrituras se isso é daquela mesma maneira. O mestre tem a função de olhar para a palavra de Deus e ensinar detalhes importantes desta palavra. Agora, muitas pessoas, muitos cristãos, no tempo que nós estamos vivendo, estão dizendo o seguinte: não, cada um tem a sua visão escatológica, cada um tem a sua visão teológica. Isso não importa, o importante é que Jesus Cristo é Senhor de todos. Será que esta frase é bíblica? Cada um tem sua visão teológica, cada um tem sua visão escatológica, cada um tem sua visão teológica? Será que é assim mesmo que Deus pensa? Será que é assim mesmo que Jesus ensinou? Será que é assim mesmo que os primeiros cristãos pensavam e viviam? Será que é possível conviver com irmãos que têm posições teológicas diferentes? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre esta fala de muitos cristãos que não querem falar, que não querem tratar de temas importantes, porque dizem, o importante é pregar Jesus. O resto é visão teológica, cada um tem a sua. Fica comigo até o final, porque esse vídeo é muito importante. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Muitas pessoas que nós admiramos durante muitos anos nos ensinaram e nos ajudaram a chegar até aqui. E nós precisamos ser gratos a muitos pastores, a muitos teólogos que nos fortaleceram para que chegássemos até aonde nós chegamos. Muitos que foram colunas da igreja ao longo dos séculos, ao longo de décadas. Mas nós precisamos entender, queridos, que Deus ele não vive apenas de revelações passadas. Eu particularmente não acredito em revelações novas. Tudo o que Deus tinha para revelar já está na palavra de Deus. Agora, existem muitas pessoas que estão ignorando o ministério profético e o ministério de mestre que está na palavra de Deus. Nós vamos viver o ápice, nós vamos viver a igreja como os 7 castiçais acesos, nós vamos viver os 7 olhos do Senhor que estão disponibilizados, espalhados por toda a terra. Por quê, queridos? Porque a igreja viverá o ápice do poder de Deus aqui nessa terra. Só que nós cristãos, nós não podemos ignorar nenhum dos ministérios. Deus deixou disponibilizado os ministérios e nós vamos ver no final dos tempos Deus reativando, potencializando os ministérios proféticos, né? O ministério profético e o ministério de mestres ou doutores. Agora, quando as pessoas elas olham e dizem, cada um tem a sua visão teológica, nós não precisamos discutir essas coisas. Escatologia não é importante, a igreja não precisa saber de escatologia. Essas mesmas pessoas que têm essa opinião, elas estão dizendo para a igreja, estão dizendo para o Senhor Jesus: Senhor, o ministério de mestre não é importante, isso é coisa de seminário, deixa isso afastado da igreja porque cada um tem sua visão teológica. Só que esse é um grande engano, queridos. Por quê? Porque Deus, ele trabalha em sua igreja para que essa mesma igreja, mediante ao vínculo, mediante a unidade do Espírito Santo, nós venhamos a agir como se fosse um só homem. Nós vamos ver no vídeo de hoje justamente a respeito disso. Primeiro, eu quero ler um texto, presta bastante atenção. Eu vou iniciar as nossas meditações aqui hoje, lendo um texto de um homem, um grande homem de Deus, admirável homem de Deus, que não está na Bíblia, mas ele viveu poucos séculos depois do último apóstolo que viveu aqui nessa terra, o último apóstolo do Cordeiro. Ele diz assim: tendo, portanto, recebido esta pregação e esta fé, como dissemos acima, a igreja mesmo, espalhada por todo o mundo, as guarda com cuidado, como se morasse numa só casa,
e crê do mesmo modo, como se possuísse uma só alma e um só coração. Unanimamente as prega, ensina e entrega, como se possuísse uma só boca. Assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da tradição é um só e idêntico. O conteúdo da tradição é um só e idêntico. Eu acabei de ler para você esse texto que está aí na tela. É um texto escrito por Irineu de Leão. E existe muitas coisas escritas pelos primeiros cristãos. Para você entender a importância desse texto que eu acabei de ler, Irineu de Leão, ele era discípulo de Policarpo. E Policarpo era discípulo do apóstolo João. Nós vemos ali, em torno de diferença, né? De anos de diferença. Nós vemos ali mais ou menos uns 50 anos, talvez um pouco menos, do último apóstolo vivo, o último apóstolo de Jesus Cristo vivo, até Irineu de Leão. João discipulou Policarpo e Policarpo discipulou Irineu de Leão. Irineu de Leão, que viveu ali um pouco depois do apóstolo João, ele tinha esse pensamento. A igreja tem que viver com um só pensamento. Em sua doutrina, esse texto aí é muito lindo você ver, querido, ele disse, como se morasse numa só casa e como se cresce do mesmo modo, como se possuísse uma só alma, um só coração, unanimamente as prega, ensina e entrega, como se possuísse uma só boca. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, queridos. Se cada um tem sua visão escatológica, se cada um tem a sua visão teológica, será que essa mesma igreja ela tem o mesmo pensamento? Será que essa igreja é inspirada pelo mesmo Espírito? Será que essa igreja ela vive em unidade? Ah, mas nós temos que viver em unidade apenas no amor. Nós vamos ver que a igreja do primeiro século vivia, os primeiros cristãos viviam em unidade até em sua visão teológica. Vai lá comigo agora em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 é um texto que eu leio muito aqui. Eu não vou explicar muito ele, que tem muitos vídeos falando sobre Efésios capítulo 4, mas eu vou pontuar alguns detalhes. Diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Acabei de mostrar aqui que Jesus Cristo concedeu os 5 ministérios, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até quando? Por que os 5 ministérios eles foram estabelecidos? O versículo 13 responde, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A igreja não vai alcançar a maturidade, a igreja não vai alcançar o ápice do poder de Deus se os 5 ministérios não estiverem alinhados. Os 5 ministérios precisam estar alinhados, cada um em sua função, para que a igreja, como um corpo, como um só homem, esteja unida. Agora olha o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Vento de doutrina são ensinos que levam as pessoas para um lado. Uma hora a pessoa crê em uma coisa, outra hora a pessoa crê em uma outra. As pessoas dizem, não, cada um tem seu pensamento, o importante é que Jesus é Senhor. Quando na realidade, os estudos que estão ao redor, né? Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e essa é a mensagem mais importante. Só que existem ensinos que estão ao redor dessa informação que pode levar as pessoas a vento de doutrinas. É por isso que nós não podemos olhar para o ministério de ensino, o ministério de mestre e dizer, cada um tem sua visão teológica, guarda a sua visão teológica para você. A igreja do final dos tempos será uma igreja forte de poder, de doutrina, de ensino. Alguns acreditam que o livro de Enoque é um livro inspirado por Deus. Mas nós temos o livro de Daniel, nós temos o livro de Judas, que pode confirmar a fala do próprio Enoque. Enoque escreveu, e ele acredita que no final dos tempos a igreja receberá um entendimento, uma sabedoria sétupla. A igreja do final dos tempos será 7 vezes mais sábia do que a igreja de todas as eras. Então, nós vemos aí o versículo 14 dizendo a igreja precisa estar alinhada nesses 5 ministérios para que não sejam levados por ensinos que não procedem da palavra de Deus, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Agora vai lá comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos, vamos ler os versículos 28 e 29, que diz assim, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas.
Porventura são todos apóstolos? Ou são todos profetas? São todos mestres? Ou são operadores de milagres? Nós vemos aqui mais uma vez a igreja que será preparada, a igreja que a igreja que precisa estar com os irmãos, cada um em seu ministério, cada um com seus dons, a igreja que terá uma função importante no final dos tempos. A igreja não pode ignorar cada um desses ministérios que tem as suas funções importantes. O apóstolo que vai estar ali estabelecendo base, conduzindo a igreja, estabelecendo novas igrejas. Esse mesmo apóstolo vai estar organizando os ministérios, trazendo ordem, direcionando as pessoas, visitando outras igrejas para fortalecer as igrejas. Aqueles que são profetas são aqueles que assim diz o Senhor, dão a inspiração profética, mas conferindo tudo na palavra de Deus. O mestre é aquele que tem o dom de ensino, o mestre é aquele que ensina tintim por tintim, que mostra se realmente aquilo que está escrito na palavra de Deus, que ajuda a alinhar a doutrina. Nós vemos também o evangelista, citado em Efésios capítulo 4, o evangelista é aquele que entrega a mensagem da cruz, que traz as pessoas para o corpo de Cristo, que anuncia a salvação, e assim ele traz as pessoas a Cristo para que os pastores venham cuidar daquelas ovelhas que estão chegando e venham cuidar também daquelas ovelhas que estão na igreja. Agora vai lá comigo em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, vamos ler o capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Olha só o versículo 3, que é importante. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora presta atenção nesse versículo 3 que está aí na tela. Segundo o apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, segundo ele, escrevendo aos Tessalonicenses, aquele que tem uma visão escatológica diferente daquilo que ele ensinava, estava no engano. Na visão dos apóstolos, não tinha essa de cada um tem a sua visão teológica, cada um tem a sua visão escatológica. Segundo o apóstolo Paulo, que esse texto é um texto escatológico, aqueles que tinham uma visão diferente, aqueles que não estavam em unidade com o ensino da igreja, estavam no engano. A igreja do primeiro século não tinha essa de dividir as pessoas em visões diferentes. Por quê? Porque a igreja, ela vivia em unidade. Agora, queridos, vamos ler por último Atos dos Apóstolos. Vai lá comigo, Atos dos Apóstolos. Vamos ler o capítulo 13. Eu gosto muito desse texto porque mostra ali que os ministérios estavam reunidos para tratar das coisas importantes da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vamos ler apenas os versículos 1 e o versículo 2, que diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, nós vemos aqui o texto dizendo que na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. Pergunta, queridos, se realmente cada um tem sua visão escatológica, se cada um tem a sua visão teológica, não importa o que é discutido fora dessa informação, né? Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Salvador, e as outras informações escatológicas, teológicas não importam. Será mesmo que é assim que a igreja pensa? Eu acabei de ler um texto para você que mostra que os profetas, que os mestres se reuniam para discussões importantes. Eles acreditavam que aqueles que tinham visão escatológica, que falavam de maneira errada a respeito do final dos tempos, estavam no engano. Aqueles que não têm a visão bíblica a respeito do que vai acontecer no final dos tempos, estão no engano. E você não pode olhar para um ministério e separar aquele ministério ou aquele dom ministerial como se ele fosse menos importante. O apóstolo é tão importante quanto o mestre, o apóstolo é tão importante quanto o profeta, é tão importante quanto o evangelista.
é tão importante quanto o pastor. Deus estabeleceu os 5 ministérios na igreja para que essa igreja seja edificada e essa igreja seja preparada para o que está para vir sobre este mundo. Ter uma visão teológica, uma visão escatológica, está totalmente fora da palavra de Deus. É por isso que, assim como está escrito em Atos capítulo 13, a igreja precisa se reunir para discutir todas essas coisas. Aqueles que não vivem em unidade, ou aqueles que não se esforçam, porque nós precisamos nos esforçar, a palavra de Deus precisa ser meditada e discutida. Por quê, queridos? Quando a igreja se reúne para compreender uma doutrina, Deus abre os olhos dessa igreja para que essa igreja viva as maiores revelações que Deus tem para a igreja no final dos tempos. Não ignore os ensinos e as revelações, porque eu estou vendo isso. Deus está revelando preciosidades para o final dos tempos. E muitos cristãos vão dormir no final dos tempos porque estão ignorando o ministério profético e o ministério de ensino, que é o ministério de mestre. Bom, mais uma vez nós finalizamos aqui essa meditação e eu quero te agradecer muito pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.